Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Olá, uma boa tarde a todos que acompanham a tarde e uma boa noite para você que vai acompanhar a noite também e um bom dia para aqueles que acompanharão essa live pela manhã, tá? Quero desde já cumprimentar a todos, né? Cumprimentar aí uma boa tarde, Diva, boa tarde também, Luiz Alberto, Cristina Oliveira, também Tiago, uma boa tarde, né? Ayrton, Valdete, não sei se vocês estão aí ouvindo bem e se a imagem também está boa aí para vocês que estão acompanhando ao vivo, tá bom? Temos aqui a Fernanda Polinário, boa tarde, ela é de Portugal. Neide Luz, boa tarde. Diva diz que está ótimo aqui. Áurea Castelhano, saludos desde Nova York a todos. Também o Ayrton, saludos desde a Argentina. Então, um abraço a todos. A Marta é do Rio de Janeiro. Dora Pedrosa, ela é de Embu das Artes, São Paulo, né? Também tem o Pedro Martins, de Leiria. Eu queria falar hoje com vocês a respeito de dois versículos que são muito usados pelos líderes religiosos, né? Usados pelos líderes religiosos, versículos fora do contexto, como eles sempre fazem. Quando eles leem a Bíblia, eles leem versículos isolados, versículos também fora do contexto, né? Tanto do contexto histórico, como o contexto mesmo ali do que se está lendo. Esses dois versículos, eles estão em 2 Coríntios, capítulo 9, é o versículo 6 e 7. Inclusive, eu mesmo já usei muito esses versículos no passado, quando estava dentro desse sistema religioso. Também usei muito esses versículos, né? Porque o sistema religioso, ele vê apenas a Bíblia e os versículos bíblicos com o intuito de arrancar o dinheiro das pessoas, né? Então, os versículos são esses aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, esses versículos são usados fora do contexto para que as pessoas elas deem as suas ofertas, elas façam as suas contribuições para o templo. E o templo que eu estou me referindo é o templo de tijolos,
O templo feito por mãos humanas. O título está aí, né? Contribuir para os templos, né? Templos tijolos, ou ajudar os necessitados. Então, esses versículos são usados. Então, muitos pastores, muitos líderes religiosos, quando eles pedem o dinheiro das pessoas, eles leem esses versículos aqui e dizem assim: olha, tá vendo? Se você semeia pouco, você vai colher pouco. E quem semeia com fartura vai colher com abundância. Então você tem que dar, porque Deus ama quem dá com alegria. Então eles falam para as pessoas darem para o templo, para a instituição religiosa. O templo que eles se referem, né, e que nós estamos nos referindo aqui, são os templos de tijolos, os templos feitos pelas mãos dos homens. Porém, se nós lermos o contexto disso aqui, nós vamos ver que Paulo, ele não está pedindo contribuição para ele. E ele não está pedindo contribuição para o templo. Ele está pedindo contribuição para ajudar os necessitados. Para ajudar os necessitados. Eu vou ler a partir do capítulo 8. Eu vou ler o 8 e também o 9, para você ver como que o contexto é totalmente diferente daquilo que você ouviu e você tem ouvido, né, em muitos lugares. Você ouve, por exemplo, dentro das chamadas igrejas, né? Dentro das chamadas igrejas. Então diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E o apóstolo Paulo, quando fala igrejas, ele fala a respeito de pessoas que se reuniam. Se reuniam em casas, se reuniam em praças, e por causa, às vezes, das perseguições, as pessoas se reuniam até mesmo em cavernas, porque naquela época havia perseguição. Lembramos também que havia o domínio romano e havia também muita necessidade. Muita necessidade. Então, por isso que Paulo diz aqui, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Então, a generosidade com os necessitados, com os irmãos, com aqueles que estavam passando por necessidade. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Santos aqui são pessoas. Eram pessoas, são pessoas que foram separadas para Deus. Então, aqui, em momento algum, está falando em contribuição para um líder religioso. Aqui, em momento algum, está se falando de contribuição para um templo. Não se está falando nada disso. Vamos continuar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra,
como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. O versículo 8 ele diz: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então, Paulo ainda diz: isso aqui não é um mandamento. O que eu estou falando não é um mandamento, mas é para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então você veja que o sistema religioso até manda a pessoa se desfazer de alguma coisa, construir o sacrifício dela vendendo latinha, vendendo salgado, né? Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que cada um contribui segundo o que tem, não o que não tem. E a contribuição não é para o templo tijolos, mas para os necessitados. Então diz assim, porque se há boa vontade, será aceito conforme o que ele tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles. Então, se um tinha abundância e o outro estava tendo necessidade, então ia ajudar aquele que tinha abundância e ajudar aquele que estava necessitado, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Então eles elegeram alguém, né, um irmão, para cuidar daquela dádiva, porque Paulo, ele disse, olha, vamos fazer isso porque para que as pessoas não vejam isso com maus olhos, né? Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Você vê que Paulo estava até preocupado em prestar contas, podemos assim dizer, em ter alguém que administrava aquilo, para que ninguém acusasse ele de estar pedindo alguma coisa e usando para benefício próprio. Ele estava preocupado com isso, porque ele está dizendo, ó, o que me preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens, o versículo 21. Aí o 22 diz, com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado,
Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestais, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa excitação a vosso respeito na presença desses homens. Aí vamos entrar no capítulo 9. Então você veja que Paulo aqui, em momento algum, ele está pedindo ajuda ou pedindo dinheiro para construir um templo, para benefício próprio. Ele está preocupado com os necessitados, porque haviam necessitados. O capítulo 9 diz, ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Cássia, ou a Caia, está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem despercebidos ou desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, olha só o versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos. Olha só, então, aquela colheita, o que Paulo estava era para atender a necessidade dos santos, as pessoas, atender a necessidade das pessoas. É isso que o sistema religioso faz hoje? Não, eles não fazem isso. E aqui eles vão até deturpar, dizendo, não, são os que têm fome de espírito, são os necessitados na alma. Não, eram necessitados mesmo de comida, necessitados mesmos de alimentos, necessitados mesmos de roupas. Era isso que Paulo estava fazendo, uma coleta para ajudar as pessoas necessitadas, os pobres. Então, porque, versículo 12, porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então veja aqui que o contexto todo está falando de ajudar pessoas, ajudar os necessitados.
Não se está falando aqui de contribuir, de dar o seu dinheiro para uma instituição religiosa, para um templo de pedras. Não, nada disso, nada disso. Ora, para terminar, ele termina dizendo: enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, veja, você que está acompanhando essa live e esse vídeo, veja como os cães gulosos enganam e como fomos enganados, e sem conhecimento das Escrituras, né, usamos também muitas vezes esses versículos isolados, como eu li, o versículo 6 e 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Né? Então, muitas pessoas que têm entrado em contato conosco e têm dito: olha, Alfredo, o que eu faço com o meu dízimo? Agora não entrego mais o dízimo. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou contribuir? Ora, você deve ajudar os necessitados. Se tem pessoas necessitadas perto de você, toda hora, todo momento, às vezes pessoas até mesmo da sua família. Por exemplo, no Rio de Janeiro, agora, por causa dessa chuva, quantas pessoas estão precisando de uma ajuda agora? Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo e falando é isso. Haviam pessoas que tinham condições, então essas que têm condições ajudam aquelas pessoas que não têm condições ou que estão passando por um momento difícil, Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, se você tem sido uma pessoa privilegiada, podemos assim dizer, com condições econômicas, ajude o necessitado, ajude quem precisa, faça isso, tá bom? Eu vou pedir a vocês agora que estão acompanhando, que não esqueçam aí de dar o like, de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é importante que você faça isso, tá bom? Por exemplo, tem aqui a Antônia Costa, estou de acordo. Quantas pessoas estão desempregadas, né, no Brasil, num momento desse de dificuldade? Então, se você tem condições, em vez de você dar o seu dinheiro nesses templos aí, para esses cães gulosos que sempre gastam milhões e bilhões com televisão, com rádio, com isso, com aquilo outro, né? Fazendo campanhas mentirosas, comprando carros caríssimos, roupas de grife, relógios caríssimos. Ajude o necessitado. Ajude uma pessoa que precisa. Faça isso que você vai estar agradando a Deus. Fátima Almeida, graça e paz, que o Espírito Santo te abençoe, a você também continue abençoando. Aí a Fernanda Apolinário diz: faço, é o que eu faço, ajudo os que precisam. Né? Então é isso que você deve fazer. E quando você lê a Bíblia, quando vierem com esses versículos soltos, versículos isolados, não aceite mais não. Vai lá antes e leia depois, para você pegar todo o contexto, para ver se não estão enganando você, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente. Inscreva-se e ative as notificações.